Sou Maria Luziene de Medeiros, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O artigo Comunidade de Prática Online das Reflexões Conceituais à Aprendizagem Colaborativa foi elaborado sob a orientação da professora doutora Carmen Rego e com coorientação do professor doutor Gilberto Costa. Este artigo faz um levantamento inicial de elementos teóricos para a compreensão da temática Comunidade de Prática Online, onde são levados em consideração variantes culturais, antropológicas e comunicacionais, categorias essenciais para articular as relações humanas e estas estarem articuladas diretamente com a aprendizagem. O ponto de partida deste artigo foi pensado inicialmente como uma comunidade de prática pode contribuir nos processos formativos socialmente constituídos, cujo objetivo foi refletir a comunidade de prática online como locus de aprendizagem colaborativa e de transformação em espaços formativos. Quanto à metodologia, se constitui em um estudo teórico-reflexivo ao apresentar reflexões da comunidade de prática online como locus de aprendizagem, por ampliar a socialização do conhecimento e compartilhar reflexões individuais e coletivas em espaços colaborativos. Para a elaboração do artigo, teóricos como Carlos Brandão, Manuel Castells, Jean Lave, Etienne Wenger, entre outros, foram essenciais para a nossa reflexão teórica. Iniciamos o enfoque antropológico da categoria de diálogo e interação, ao enfatizar como o saber flui a partir da convivência, pelos atos de quem sabe faz, para quem não sabe e aprende, tendo em vista que nem sempre diálogo e interação caminham de forma sincronizada. Essa discussão inicial, buscamos reflexões, tanto de Jean Lave como de Carlos Brandão. Continuando com as reflexões teóricas diante das mudanças nas relações comunicativas na atualidade, estabelecidas pelas tecnologias da informação e comunicação, que modificam os ambientes e as formas habituais de dialogicidade e interatividade, Castells contribuiu de maneira significativa para as reflexões atuais sobre as interações dialogais no ambiente social, por revelar que os grupos sociais e sociedades reorganizam seus significados em função das tendências sociais e projetos culturais enraizados em sua estrutura social, ambiente que possibilita, por contribuição da tecnologia digital, a criação de comunidades online. Para a discussão de comunidades de práticas, o alicerce do artigo fundamenta-se a priori no conceito cunhado por Jean Lave e Etienne Wenger. A posteriori, os ajustes ao meio virtual, ou seja, pensar as práticas comunicativas em ambientes virtuais. Outras contribuições aparecem no corpus do artigo, cuja estrutura segue com a seguinte apresentação: do contexto conceitual sobre comunidade de prática a partir das relações humanas constituídos historicamente, dos elementos centrais da comunidade de prática enquanto pilares fundamentais para sua estrutura de funcionamento e efetiva manutenção, do construto de comunidade de prática online na perspectiva de espaço de convergência, colaboração, resultante em um locus de aprendizagem. Por fim, as considerações sobre as reflexões apresentadas. Apesar do conceito de comunidade de prática ter sido cunhado por Wenger em 1998, em 2006 ele descreve de forma clara em um dos seus trabalhos, Comunidade de Prática, uma breve introdução, que comunidade de prática são grupos de pessoas que compartilham uma preocupação ou uma paixão por algo que fazem e aprendem a fazê-lo melhor à medida que interagem regularmente. Onde relaciona os aspectos importantes como o objetivo,
de desenvolver as competências dos participantes e gerar troca de conhecimentos. E a duração, enquanto houver interesse, e manter o grupo, ou enquanto as pessoas tiverem um motivo para manter contato, ou seja, as zonas de interesse. Assim, as perspectivas atuais de inovação nas relações sociais inserem não mais a fixação de um espaço dialogal físico, onde as pessoas se reuniam para trocar experiências, ou seja, comunidades. Esses espaços se organizam em contextos virtuais, características da era da informação, resultante da construção de uma nova identidade social e cultural. De acordo com Lave, quanto aos elementos de uma comunidade de prática, enquanto pilares fundamentais para a sua estrutura de funcionamento e efetiva manutenção, temos o domínio, comunidade e prática. No domínio, são determinados a identidade, a participação dos membros, cria-se uma base comum e o senso de identidade, ou seja, legitima a comunidade. Já na comunidade, ela representa um desafio, já não se trata de uma rede pessoal, mas uma rede de interesses afins. Na prática, esse conceito está relacionado à usabilidade, à capacidade de desenvolver o repertório dos recursos compartilhados. Esses pontos reforçam a natureza da comunidade de prática e devem considerar que os elementos apontados contribuem para alcançar os objetivos, e a pretensão neste artigo é trazer de forma ainda incipiente uma breve apresentação sobre comunidade de prática online como locus de aprendizagem. Vou refazer esse pontinho aqui por causa dos barulhos do carro, da moto. O outro ficou legal, né? Tá bom. Mas esse aqui passou a moto bem aí, que eu acredito que pegou. Esses pontos reforçam a natureza da comunidade de prática. Ficou legal. Agora. Esses pontos reforçam a natureza das comunidades de prática e devem considerar que os elementos apontados contribuem para alicerçar. Oh, meu Deus, foi que eu li alicerçar aí, Jesus. Esses pontos reforçam a natureza das comunidades de prática e devem considerar que os elementos apontados contribuem para alcançar os objetivos. E a pretensão neste artigo é trazer de forma incipiente uma breve apresentação sobre comunidade de prática online como locus de aprendizagem. Após a apresentação dos pilares fundamentais, passamos para o construto de comunidade de prática online, na perspectiva de um espaço de convergência, colaboração, resultante em um locus de aprendizagem. As mudanças nas práticas são processos culturais, coletivos, pessoais, situados e historicamente constituídos. Esse foi um ponto de partida para analisarmos as mudanças ocorridas, tendo em vista a transmissão e a socialização cultural. E para entender este fenômeno de transformar, é necessário um olhar antropológico, psicossocial e cultural. No contexto antropológico, a prática social é situada nas relações entre as pessoas. É um processo de transmissão direta, um com o outro, de acordo com a época, interesse e as tradições. Do ponto de vista psicossocial, aprender envolve movimento e nos engajamos mediante nossos interesses. O movimento do ato de aprender envolve, a priori, uma motivação e interesses particulares relacionados à vida cotidiana, como, por exemplo, como uma criança aprende a jogar futebol, como as pessoas aprendem um ofício laboral, ou se engajam em grupos relacionados à medicina ou à alimentação alternativa.
São situações que fazem parte da condução da vida cotidiana, se relacionam por afinidade ou motivação social. Sob a ótica cultural, a teia cultural, ela envolve as pessoas e grupos de interesses. São aprendizes na prática, sejam pequenos grupos ou grupos maiores, o que se denomina grupos de interesse comuns de uma comunidade. Esses olhares são fundamentais. Se uma comunidade de prática implica envolvimento e engajamento, nesse contexto, qual será o ponto de partida para os participantes de uma comunidade de prática? A priori, não se trata de um modismo de design, uma nova forma organizacional ou um conjunto de conselhos pedagógicos a serem implementados. Referem-se a conteúdos e não a forma, de acordo com Wenger e Snyder. Esse é um processo que é alimentado entre seus pares, aos quais são atribuídos em seus repertórios regras sociais, culturais, saberes, objetivos e motivações que se interligam ou se distinguem entre o saber e o fazer, estabelecendo o círculo de teoria e prática. Quanto aos elementos de uma comunidade de prática, enquanto pilares fundamentais para a sua estrutura de funcionamento e efetiva manutenção, temos o domínio, comunidade e prática. No domínio, são determinados a identidade, a participação dos membros, cria-se uma base comum e o senso de identidade, ou seja, legitima a comunidade. Já na comunidade, ela representa o desafio, já não se trata de uma rede pessoal, mas uma rede de interesses afins. Na prática, esse conceito está relacionado à usabilidade, à capacidade de desenvolver o repertório dos recursos compartilhados. Esses pontos reforçam a natureza das comunidades de prática e devem considerar que os elementos apontados contribuem para alcançar os objetivos. E a pretensão neste artigo é trazer de forma incipiente uma breve apresentação sobre comunidade de prática online como locus de aprendizagem. Após a apresentação dos pilares fundamentais, passamos para o construto de comunidade de prática online, na perspectiva de um espaço de convergência, colaboração, resultante em um locus de aprendizagem. Conforme Ferreira, em um dos seus trabalhos em 2014, nos diz que é uma tentativa de adaptação do conceito de comunidade de prática para o espaço virtual, ou seja, é uma rede colaborativa de indivíduos que partilham uma área de investigação e comunicam sobre ela, procurando ainda compreender os objetivos, estratégias, sentimentos, efeitos e contextos de aprendizagem que realizam, interagindo por meio dos recursos digitais de comunicação. Uma comunidade de prática online, apesar de ocupar um espaço virtual, não deve ser considerada como comunidade virtual, ou seja, uma comunidade de prática permite a construção de aprendizagem colaborativa, na qual os participantes não estão dispostos de forma hierárquica. Enquanto comunidade virtual, os recursos disponibilizados estão mais associados à hierarquização dos conhecimentos relacionados aos contextos de aprendizagem. O nível de participação é a chave para determinar a relevância de uma comunidade, tanto para os pontos convergentes quanto para os colaborativos, utilizando as tecnologias digitais de comunicação, onde os indivíduos colaboram e convergem ao partilhar conhecimentos e informações para os variados contextos de aprendizagem. Para entender comunidade de prática online como locus de aprendizagem, partimos de dois questionamentos. O que será necessário para que nossos profissionais sintam que estão aprendendo, para realmente sentir que se trata de uma prática transformadora? Quais são os tipos específicos de atividades
que eles devem se envolver para extrair isso? A melhor maneira para responder esses questionamentos refere-se ao envolvimento. Conhecer as práticas de uma comunidade enquanto locus de aprendizagem requer o engajamento dos participantes. Essa dinâmica, determinada pelas práticas desenvolvidas a partir do repertório compartilhado e das trocas de experiências, contribui para reforçar o espaço como sítio de aprendizagem, não apenas uno, mas múltiplo, coletivo, através da colaboração, interação, identificação, liderança, tempo, diálogo e confiança, elementos que contribuem para a constituição de consolidação de um ambiente de aprendizagem. A aprendizagem em uma comunidade de prática online é um processo de compartilhamento do conhecimento. Está para além dos limites tradicionais, espaços físicos ou geográficos. É nesse contexto de aprendizagem que os benefícios de uma comunidade de prática online agrega resultados por se constituir como locus de convergência e colaboração em curto e em longo prazo, tendo em vista a melhoria contínua dos processos e produtos, fortalecendo e se constituindo como espaços de aprendizagem, à medida que ocorre uma transformação, tanto individual como coletiva, ou melhor, a transformação da realidade local. Considerações sobre as reflexões apresentadas. O desenvolvimento da revisão aqui apresentada permitiu importantes reflexões acerca do cerne do conceito de comunidade de prática, no qual foi possível mostrar, com base nos estudos de Lavie e Wenger, que o aprender na prática implica mudanças e ou tradições culturais que contribuem historicamente na vida social, relacionando o contexto antropológico no que constitui o conhecimento por meio da transmissão cultural ou a socialização, caminho que movimenta as práticas cotidianas. Compreender os processos culturais, antropológicos e comunicacionais das comunidades tradicionais, ou seja, no contexto físico, alicerçam um contínuo em que, de certo modo, não percebemos a inserção dessas categorias cotidianamente. Porém, os fatos e acontecimentos ocorrem de forma sucessiva, como é o caso das novas tecnologias e, mais precisamente, as tecnologias digitais de comunicação, cenário imprescindível para o construto de uma comunidade de prática online. Elencar esses processos expande a compreensão dos conceitos de comunidade de prática e de comunidade de prática online. Ambos se coadunam com os elementos culturais, antropológicos e comunicacionais, sendo que a comunidade de prática online possibilita a multiplicidade de interações entre pessoas e, nesse contexto, não se limita a uma localidade geográfica. Outro ponto evidenciado neste artigo refere-se à comunidade de prática online como um locus de aprendizagem, pois não se trata de tecer suposições sobre a aprendizagem, a vida cotidiana ou apenas competências e práticas inovadoras de um grupo, mas como um resultado por um viés informal em que o conhecimento é socializado, sendo que o diálogo e a interação possibilitam a abertura de novos espaços para discussão e trocas de experiências relacionados aos saberes partilhados e adaptados à realidade do novo modelo de sociedade, onde as pessoas se conectam por uma rede comunicacional nas mais variadas situações, seja ela para uso pessoal, profissional ou educacional. Por fim, podemos dizer que a comunidade de prática online amplia a socialização do conhecimento disponível ao compartilhar reflexões individuais e coletivas em espaços colaborativos,
o que reforça nossa proposição de que a comunidade de prática online, como um locus de aprendizagem, trazendo uma significação e ou ressignificação para a vida cotidiana. A breve reflexão apresentada reafirma a relevância desta temática, incitando maior aprofundamento, tanto nas reflexões conceituais, como no desenvolvimento das práticas colaborativas, cenário de aprendizagens e transformações. Muito obrigada por sua atenção.